Eu sei que o Senhor está ativando pessoas aqui no sobrenatural, naquilo que é além da nossa natureza, e eu creio que precisamos disso. Eu acho que nesse tempo, nesse encontro dos leões, tem sido mais do que somente algo para a alma, tem sido um ativar mesmo, um power, uma potência no espírito, para que você possa realmente voltar sabendo da tua essência em Cristo Jesus. Amém? Uma das coisas que o Senhor sempre remete à minha memória é que Ele já fez tudo, mas agora depende de nós tomarmos posse daquilo que Ele fez por nós. Nós estamos muito hollywoodiano. Já viu? Está ativado. Nós estamos muito hollywoodiano, naquela briga entre Deus e o diabo, e no último minuto do segundo tempo o Senhor vence. Deixa eu só falar um negócio para você: Deus não está brigando com ninguém, amém? Deus não perdeu o domínio, Deus não perdeu o governo, Deus não perdeu o trono, Deus não saiu do lugar dele. Deus é Deus sempre. Amém? Então fala para o teu irmão: a briga não é entre Deus e o diabo, a briga é entre eu e o diabo. A gente transfere para Deus isso, e aí a gente fica: Deus, vai lá, Senhor, pega ele, Senhor, pega ele. Deus já pegou faz tempo. Na verdade, se a gente parar para pensar, o dia que Deus quiser acabar com tudo, Ele acaba. O dia que Deus quiser falar assim, chega, chega. O dia que Deus quiser acabar com o universo, Ele acaba. Porque o trono dele está acima do nosso universo. Amém? Então, mais uma vez diz: essa guerra é minha, mas eu me fortaleço no Senhor. O Senhor é a minha força para guerrear essa guerra. Amém? Entenda, eu tenho que guerrear. Por que eu quero começar assim? Porque nós temos vindo de uma geração que tem se falado muito de uma graça, mas essa graça onde o Senhor, onde nós não temos responsabilidade, é uma graça irresponsável. Uma graça onde não temos responsabilidade nenhuma de fazer nada. Uma graça onde eu não tenho uma responsabilidade de reagir àquilo que foi feito a mim. Uma graça onde eu não tenho participação, não na salvação, mas sim no depois disso. Estávamos mortos, não teríamos como reagir? Sim, estávamos mortos, mas e agora? Estamos vivos em Cristo Jesus. Amém? Sabe a figura que eu gosto? É a figura da promessa. O Senhor libera um povo para conquistar. Ele deu a terra, Ele tirou o povo, Ele fez tudo, mas a terra não estava vazia. E quando o povo falou: oh, peraí, tem gente, sim, tem gente, mas vocês vão ganhar, mas pega a espada de vocês e vai para a guerra. Deus poderia ter dado a terra, Deus poderia ter destruído o povo, Deus poderia ter arrumado tudo e dizer: olha, meus filhos, pode entrar, é todo de vocês, mas isso gera uma geração frouxa, uma geração sem capacidade, uma geração que perde, uma geração que não aguenta pressão, uma geração fraca, uma geração banana. E estamos, infelizmente, voltando para essa geração, uma geração que não está aguentando mais, porque temos a concepção que o Senhor fará tudo para mim. Deixa eu só dizer uma coisa: o Senhor não te dará vitória, porque não tem como você ser mais vitorioso do que você já é. O Senhor não vai te abençoar, porque não tem como ser mais abençoado do que você já é. Mas o que resta? Como diz Efésios 1:3, bendito é o nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já me abençoou. Fala comigo: com todas as bênçãos. Mas onde estão essas bênçãos? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Entenderam aqui? Já está tudo pronto, já está tudo feito, já está tudo liberado, já está tudo providenciado, mas está nas regiões celestiais. Agora eu, como um celestiano, tenho que tomar isso e trazer para a terra. E aí é o meu papel.
Porque a terra o Senhor nos deu como governo. Lembra que falamos hoje à tarde? O Senhor nos deu a terra para governar, para exercer domínio, porque essa é a semelhança que temos em Deus, esse domínio sobre todas as coisas. Mas não temos mais a capacidade de dominar, porque estamos porque estamos descansando, mas não no ato de descansar sabático, mas no ato de descansar procrastinado no Senhor. O Senhor vai fazer, e aí a gente vai deixando e vai cantando aquele hino do irmão Zeca Pagodinho: deixa a vida levar, vida leva eu, deixa a vida me levar. Querido, para de deixar a vida te levar e começa a decretar sobre os teus dias. Salmo 90, versículo 12: Senhor, me dá sabedoria, me ensina a contar os meus dias. A palavra aqui é decretar, estabelecer. Me ensina a decretar sobre os meus dias, para que eu alcance sabedoria. Sabe o que é isso? Hoje já está tudo liberado, mas eu vou pegar a minha espada e liberar o céu, e dizendo: céu, não retenha sobre a minha vida. Não é isso que Isaías fala? Sul, dá, norte, não detenhas. Não sei se eu atropelei as ordens, mas é mais ou menos isso. Olha, libera, 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 porque o Eterno já fez tudo. Libera. Então olha, teu irmão, fala assim: para de esperar as coisas acontecerem, mas toma a tua espada, a palavra do Espírito, e sentencie os inimigos. Essa é uma posição que nós devemos ter. Por isso eu quero trazer uma concepção. Tomara que eu consiga. Conversando com o irmão, cadê o irmão? Ali. Eu fiquei bem assim, fiquei feliz, porque como eu digo, o Senhor falou algo ontem, e confesso que às vezes eu sempre tenho uma preocupação se eu não vou viajar na maionese. E ele veio contar um testemunho da visão que ele teve no momento que estávamos cortando as árvores, e ele falava sobre isso, a visão, e o Senhor levou ele a um lugar, e a árvore começou a ser cortada e arrancada. Uau, eu falei, top. E o Senhor depois começou a reflorescer, e flores começaram a brotar, e ele sentia um cheiro suave e uma leveza no Senhor. Falei, é isso, não viajei na maionese. Tem mais alguém aqui que teve alguma sensação, negociação, coisação? Vários. Uau. Amém. Glória a Deus. Esqueci alguma coisa, irmão, da visão? Amém. Então olha, o teu irmão fala assim: o Senhor desflorestou o inferno. Amém. Amém. Mas eu quero trabalhar agora uma outra questão, porque quando foi incumbido a mim agora, nós trabalhamos um pouco sobre cura emocional, cura da alma, um tempo de cura do interior. Mas eu quero até parafrasear aqui uma palavra do apóstolo Luiz Hermínio, diz que a gente tem passado por tanta cura interior que a gente não tem mais nem interior. Tanta cura que já tem. Meu, eu creio que 90% de vocês já passaram pelo menos umas 3, 4 curas interior. Que já está até sem interior já, de tanta cura, de tanta coisa que a gente arrancou do interior.
E me vem à memória algo que o Senhor tinha falado há um tempo atrás, sobre apagar as memórias espirituais. E é sobre um pouco isso que eu quero dizer. Porque eu creio que já nos despecadamos, né? Confessamos pecado aqui, já praticamente 2 dias confessando pecado. E o pessoal aqui não tem pegado leve, né? Cada um que vem aqui dá umas 4 voadeiras. Um Street Fighter Gospel está tendo aqui. Já estamos confessando pecado há tempo, estamos nos arrependendo, e realmente ver arrependimento em vocês, não tem sido algo forçado, tem sido, na verdade tem sido até uma surpresa, que cada apelo que é feito aqui, todos praticamente vêm, e não tem sido forçado, tem sido na verdade voadeira, né? Assim, dessa vez não vai vir ninguém, aí vem, meu Deus, né? Porque assim, está sendo apelativo, não apelativo para vocês em massa, as palavras são de confronto mesmo, e realmente vocês têm entendido. Mas eu não quero, como diz, ir então para essa cura desses tipos de emoções, mas eu quero ir para um nível da alma no sentido espiritual, no sentido guerra, no sentido cortarmos algumas outras coisas. Mas eu quero dar alguns fundamentos para a gente fazer isso. Vê se vai funcionar o meu negócio aqui. Acho que não vai não. Vou precisar de um passador aqui. Ele está sem rede, aí ele trava. Porque esses caras brincam demais, gente. Tá ligado já? Só colocar para cima. Aqui. Acho que aqui. Não, aqui. Essa é uma escola que a gente tem lá em... quando vocês saem do Brasil, aí vocês chegam em Mato Grosso, Rondônia. Lá a gente usa assim, ó, a gente está indo para o Brasil agora, tá? A gente está indo pro... Pode passar mais um. É só para baixo. Mais um. Aí. Eita Jesus. Mais uma para baixo aí. Queremos desativar as dimensões cósmicas. Na verdade, parece uma nomenclatura bem esquisita, mas você vai entender o que eu quero dizer. Vamos lá. Olha essa imagem. Esses são os 3 níveis de céu. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Isso é o que a Bíblia fala, e eu quero me deter nesses 3 céus. Uns falam que tem 7, existe não sei tantos outros, mas eu quero me deter nesses 3. Vai passando. Você pode dizer comigo: meu espírito, alma, vamos lá, alma e o corpo. Então a gente vê que cada um dos meus ser, ou cada um do meu ser, se relaciona com um dessas manifestações que o Senhor criou. Como existe 3, existe o nosso céu, ou a nossa terra que vivemos, essa atmosfera, existe o cosmo ou o universo, que é o segundo céu, e existe o terceiro céu, que é a morada de Deus, a habitação do Pai, e esse é o céu top das galáxias. Vem? Pode passar. Você pode dizer comigo: meu espírito se relaciona com Deus, a minha alma se relaciona com o cosmo, e o meu corpo se relaciona com a matéria, com a terra. Agora eu vou um pouquinho mais. Fala assim: o meu espírito se relaciona com Deus e se alimenta de luz. A minha alma se relaciona com o cosmo e se alimenta de energia. E o meu corpo se relaciona com a terra e se alimenta de matéria.
Ficou um vazio, né? O que eu quero que você entenda aqui é que nesses níveis, se entendemos como funciona, nós poderemos exercer com exatidão aquilo que precisamos, visto que o teu corpo volta para o pó, amém? O teu espírito volta para Deus e de todo ser humano, amém? Mas é a nossa alma que vai ser totalmente julgada, assim dizendo. Então, o que conta para Deus não é o dom que você tem, porque o dom é dele, dado por ele, para executar a obra dele. Ponto. Então fala comigo, dom é ter um espírito ativado, mas fruto é ter uma alma transformada. Então o que vai contar nesse tempo não é o tanto de ativação que o meu espírito tem, mas é o tanto de transformação que a minha alma sofreu. Amém? Então fala, não importa o tanto de dom que eu tenho, o importante é o quanto de Cristo tem na minha alma. Quem já viu, a gente até falou isso aqui, quem já viu aquele tanto de gente que profetiza, relampeia, gospe fogo, troveja e repangaleja? Quem já viu aqui? Mas depois apronta um monte de coisa que fala, o fulano fez isso, ele acabou de expulsar 5 demônios, o cego viu, o surdo viu, o paralítico andou e ele está fazendo isso. Porque o dom é de Deus, dado para quem pede, e ele diz bem claro, pede, e ele dá. Então quando o teu espírito alcança uma medida, o Senhor libera, mas isso não tem nada a ver com salvação. E o Senhor prova isso, quando ele diz assim, muitos naquele dia dirão, Senhor, profetizei no teu nome. Fala assim comigo, dom. Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, fala dom. Senhor, eu curei enfermos no teu nome, fala dom. Aí o Senhor fala assim, afasta de mim, vós que praticam a iniquidade, fala comigo, fruto. Então é o tanto que essa luz trouxe energia na minha alma, potencializando ela em Cristo, ou formatando ela, porque ela foi desconfigurada. Eu vou usar um termo aqui, que nós usamos para esse bichinho, pode deixar ainda aí, esse bichinho aqui. O sistema iOS, ele tem um aplicativo, ou uma função chamada Time Machine, máquina do tempo. Significa que todas as vezes que eu colocar um HD externo, ele vai criar um registro do tempo nesse HD, e se eu perder alguma informação, eu posso voltar naquele tempo e restaurar todas essas informações. Esse então é o Time Machine, a máquina do tempo. Eu gravo, coloco ali, ele já faz um backup, ele já pega todas as minhas informações e grava por tempo. E aí eu posso acessar esses tempos e restaurar as informações que eu quiser em determinado tempo. Amém? Fala com o teu irmão, quando saímos do jardim, fomos desconfigurados. Mas Jesus é o nosso time machine. Jesus é o nosso backup. Ou seja, quando eu entro em Jesus, eu restauro todas as informações que foram perdidas, desvirtuadas e desconfiguradas na minha alma. A questão aqui é, eu tenho que entrar em Cristo, porque todas as bênçãos estão liberadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então olha para o irmão e fala assim, meu irmão, entra em Jesus e restaura o backup. É isso que o Senhor quer dizer, a minha alma, ela tem que voltar ao estado original dela, ela tem que voltar ao estado que era antes de todas as coisas. É aquilo que o Senhor vem buscar, porque agora nele eu posso restaurar o backup. Eu posso restaurar agora.
Eu tenho a fonte, eu tenho o disco rígido, eu tenho o disco duro, que ele é a rocha, onde eu entro nele e restauro todas as coisas, porque em mim antigamente havia amor, mas agora há ódio, mas o primeiro fruto do Espírito... Mais uma vez, olha para o irmão e fala assim: irmão, precisamos restaurar o backup. É isso que o Senhor está dizendo. Todas as vezes que você entra nele, você começa a restaurar informações. Deixa eu dizer um negócio, meu irmão. O reino de Deus se move por códigos e informações. Tudo no reino de Deus está ligado às informações. O Senhor criou o mundo pela palavra, Ele recriou pela palavra, e o Senhor disse que é a palavra dEle que nos traz vida. O apóstolo Pedro diz: para onde nós vamos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E lá então em Êxodo, o Senhor diz: se vocês obedecerem a minha palavra. Então fala para o teu irmão: só funcionamos pela palavra. Ou seja, o reino espiritual, querido, são códigos, são palavras, são informações que vai chegando em mim e vai configurando todas as desconfigurações. Então deixa o Senhor operar o backup em você. Amém? Para de entrar em Cristo ou para de servir Jesus sem se conectar a Ele. Porque se eu deixar um disco rígido aqui, isso não faz através de Wi-Fi, eu tenho que conectar. Por isso temos que estar conectado na fonte que é Cristo, para restaurar o backup. Ou seja, o meu espírito se alimenta de luz. Por quê? Revelação. O que é revelação? Luz. Quem já teve uma revelação aqui? A iluminação. Quem já leu a palavra assim, de repente um texto salta assim. Puff. Vamos lá, quem já leu a Bíblia aqui? Vamos começar pelo começo, né? Mas quem já teve essa experiência de ler a Bíblia e um texto saltar assim? Teu espírito não fica ou não fica bombadão? Rapaz, você fica numa energia. Por quê? Porque o teu espírito acabou de se alimentar, porque ele se alimenta da luz que sai do trono de Deus, da palavra revelada, que é luz, que é potência. E essa potência, a luz, ela sempre vai gerar uma energia, fazendo como com minha alma comece a ser reprogramada. Mas tem dois tipos de energia que pode alterar: a energia do alto, do espírito, ou a energia do cosmo. E aí, meu irmão, se eu falasse isso daqui a 10 anos atrás, eu creio que a gente poderia até ser apedrejado, mas agora não. Se você ligar a tua televisão, você vai ver constantemente esse termo, chamando as energias do cosmo, a cosmovisão. Todo desenho que você for assistir vai ter um portalzinho do cosmo, seres do cosmo. Hoje é tão normal isso, o cosmo interagir. Se você for fazer, você não vai, mas vai para yoga, você tem que se conectar com a energia zen, que é do cosmo. Se você vai para não sei na quanta, você tem que abrir a tua alma, a tua mente, para receber essa potência do cosmo. Mas, apóstolo, onde está isso na Bíblia? Pode passar. Pode passar. Abra a tua Bíblia em Romanos 12, 2. Será que tem lá? Não tinha. Diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? 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 Então vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. Não nos... Ou seja, existe uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade de Deus, amém? Mas só pode desfrutar essa dimensão
se você estiver operando em uma nova conexão. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Eu quero falar uma linguagem bem informática. Vou usar bem informática nessa nossa ministração de hoje. Se você pegar um Samsung, se você pegar um LG, se você pegar um Motorola, ele opera em uma plataforma chamada Android. Se você pega um iPhone, você vai então operar na plataforma iOS. Ou seja, o mesmo aplicativo que opera em uma, pode operar em outra, mas ele codifica em uma outra plataforma. O que eu quero dizer é que existe aplicativos que só roda em determinadas plataformas, não roda no iOS e não roda no Android, porque ele precisa de um sistema operacional que rode isso. Sabe o que acontece? Muitos de nós, muitas vezes recebemos palavras dizendo, você vai entrar num novo tempo, você vai entrar em algo de Deus, o Senhor está liberando isso, os céus está dizendo isso, o Senhor tem isso para você, e realmente tem, mas é como que o download desse aplicativo viesse, mas você não tem o sistema operacional correto para executar isso. E você não aproveita, passa ano e entra ano, nada aconteceu. Então fala para o teu irmão, não vamos desfrutar dos aplicativos do céu com a plataforma do cosmos. Amém? Obrigado, querido. Amém, queridos? Fala para o teu irmão, você tem que trocar o sistema. Mais uma vez, fala para o teu irmão, troca o sistema. Troca o sistema. O que seria isso? Deixa eu te explicar mais uma vez. Quem já ouviu falar de profético? Uma coisa é você viver na dimensão ou no ambiente profético. Outra coisa é você lidar com o profeta. Todo o ambiente profético, ele tem que ser gerado por um profeta. Por quê? Vem cá, pastorzão. Se ele tem o ofício, e aqui eu quero falar algo, os dons de Deus, você pede. Amém? Os dons do Espírito, você pede. Amém? Mas fala comigo, os dons de Cristo, eu nasço. Eu não escolho ser pastor. Eu não escolho ser mestre. Eu não escolho ser apóstolo. Eu não escolho ser profeta. Eu não escolho ser evangelista. Eu nasci com isso. Eu tenho uma genética que pode operar todos os recursos para esse chamado. Eu tenho uma plataforma que roda esse sistema. O profeta, ele tem uma plataforma, e a plataforma dele é como se fosse um roteador. Ele recebe o sinal e roteia esse sinal, Wi-Fi profético. Então, quando um profeta chega no ambiente, ele começa então a liberar um sinal profético, e então nós vamos na vibe, né? Por isso que eu gosto de estar onde tem profeta. Olha para a Bíblia, o profeta Samuel, onde chega então aqueles caras desacertados, Saul é dele, chegou no ambiente, conectou, meu irmão. Conectou e já está lá, ó, com o Wi-Fi ligado e profetizando, porque ele conectou num roteador. O profeta é uma antena que capta e transmite. Quem não é profeta, ele tem uma antena só de captação. Tem uns que tem antena de capetação. Esse é um outro detalhe. Então fala para o meu irmão, para de capetar e começa a captar. É um outro detalhe, né? Mas pula esse detalhe. Então o profeta, ele começa a liberar tudo isso, e nós recebemos essas conexões,
E o profeta é o único que pode distribuir pacotes de dados. Pega essa, meu irmão. Quem já ficou sem internet aqui? Você ficou sem pacote de dados, ou seja, você estava com torre, você fazia e recebia ligação, mas não tinha pacotes então você não recebia informação. Tem muitos cristãos, o que eu quero dizer? Você é salvo agora, aleluia! Fala para o teu irmão, você se conectou à rede, mas não significa que você vai receber informação, porque você tem que estar conectado ao sistema Wi-Fi. Tem uns que estão no Wi-Fi, né? Por isso precisamos, e a Bíblia diz que a igreja, ele caminha em 2 fundamentos, apostólico e... Sabe o que acontece quando você está aqui? Deixa eu te explicar. Aqui tem profeta. Sabe o que acontece? Você chega e o fato de você estar aqui, você começa a receber atualização para o teu sistema operacional e você começa a ser atualizado. Eu não sei se você já teve essa experiência, de repente você está num ambiente, e aí você dorme e acorda com um monte de informação do céu. Fala para o teu irmão, você recebeu a atualização de software. Simples assim. Porque você se conectou ao sistema de rede. Tinha um profeta, e ele distribuiu pacotes de dados. Sabe qual que é o problema? Às vezes, o céu já está operando no sistema 20.2 e você ainda está no 0.1. Quem já teve aqueles tijolão? Deixa eu dizer uma coisa. Existe o tijolão até hoje, amém? E funciona, amém? Você consegue abaixar o WhatsApp nele? Por quê? Porque o sistema não funciona, não é compatível com a tecnologia. Sabe o que eu quero dizer, meu irmão? Quando você se converteu, o Senhor imprimiu a informação e te ligou no céu. Você está conectado na rede, não significa que você tem liberado pacotes de dados para informações. O que eu quero que você entenda é, você pode estar com um sistema velho, e mesmo que esses homens venham e liberem palavras proféticas, é como que se eles fossem o Apple Store ou o Play Store, que pode ser então acessado aplicativos para o uso do meu chamado. Existe um banco de dados de aplicativo que eu abaixo segundo as minhas necessidades, e eu, como cristão, eu posso acessar o céu, porque está tudo liberado em Cristo Jesus, e pegar esses pacotes, pegar esses aplicativos para rodar o meu chamado. Mas o problema é que muitas vezes o meu sistema operacional está desatualizado. Mesmo tendo liberado, não roda em mim. E aí você vai entender, porque muitas vezes o homem de Deus liberou uma palavra, na vida do irmão funcionou, na tua não. Quem já teve essa sensação de frustração? Nossa, o cara lá funcionou, meu irmão, tudo funcionou na vida dele, na minha não aconteceu nada, nem uma cosquinha. Então fala para o teu irmão, fala assim para o teu irmão, aprenda a viver num ambiente profético. 2, viva conectado. 3, atualize o teu software. Em nome de Jesus. Amém? O que nós queremos falar aqui? O apóstolo Paulo está dizendo justamente isso. Existe uma conexão, existe aplicativos disponibilizados para nós, mas eu tenho que ter agora uma nova mentalidade. Mentalidade é alma. E ele diz então, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode passar. Então vamos lá.
A palavra conformar, pode abaixar mais um? Isso, mais um. A palavra conformez, no grego, ele significa formar-se mente e caráter de alguém ao padrão de outro, ou amoldar-se de acordo com. Olha o que ele está dizendo: não entre dentro do padrão de uma outra perspectiva, não entre na forma de uma outra pessoa, não comece a pensar, sentir e agir conforme uma outra pessoa. Lembra? Não é coisa, é pessoa. Amém? Passa mais um. Pode passar, pode passar. Essa palavra é formada por duas, que é com e forma a aparência, que engloba tudo que numa pessoa afeta o sentido, forma, comportamento, discurso, ação e forma de vida. Então não deixe com que essa outra pessoa afete todos os teus sentidos para que você comece a operar conforme essa pessoa. Entendeu aqui? Ou ficou confuso? Então fala comigo, eu não posso deixar que a minha alma comece a operar em uma outra frequência. Pronto. Eu não posso pegar algo que funcione em alguém para colocar em outro alguém. A armadura de Saul não cabe em Davi. Amém? Amém? Deixa eu te explicar melhor. De tempo em tempo é lançada uma onda. Exemplo, entramos de 2019, começamos uma onda. Eu falava isso daí, como diz, eu cantei essa bola em setembro. Porque uma coisa o Senhor me ensinou a andar no tempo. E o Senhor disse que desse ano de 2010 até 2019, 2011 até 2020, é como que se cada ano fosse uma liberação de uma praga. No dia eu fiquei bem confuso, mas depois eu comecei a acompanhar, ano por ano. É bem referente a cada praga. Igual que a nona praga, a escuridão. Então em setembro, antes de entrar o ano espiritual, eu falei, irmãos, vai entrar um tempo de trevas, loucura e suicídio. Porque o céu está dizendo isso. Foi liberado uma onda. Quem tem ouvido falar de trevas? De depressão? De suicídio? Mas irmãos, até os cristãos então estão entrando nessa. Porque mesmo estando em Cristo, nós estamos sendo alterados pela energia do cosmos. E não estamos desfrutando das coisas boas, agradáveis e perfeitas. Pode ir. Mas olha que interessante. Quem é a outra pessoa? O aion. Século. E quem é o século? Pode passar mais um. A palavra século significa mundo, universo. Então fala comigo, eu não posso deixar a minha alma ser transformada pela energia do cosmos, fazendo o quê? Eu comece a pensar, agir, falar, sentir conforme Ele. Entendeu aqui? Eu não posso ser chipado, a minha alma tem que estar fora disso. E agora eu entro então nos registros. Entenda uma coisa, tudo funciona no tempo. Nós temos um tempo, e o tempo, nós vamos escrevendo nessa linha chamada tempo. Estamos escrevendo, e o tempo, na verdade, é um arquivo. Por isso, tudo foi feito no seu devido tempo. É como que se fosse um rolo, está sendo desenrolado, e dentro desse rolo desenrolado, você tem então as liberações no seu devido tempo. Então, mais uma vez, fala para o teu irmão, está tudo pronto. Mas tem um tempo que isso é liberado. Tem um tempo. Cada coisa no seu tempo, amém?
Na eternidade já está tudo pronto, mas cronologicamente eu tenho o meu tempo de desfrutar isso. Mas o que eu quero que você entenda é que também estamos registrando a nossa história. E eu quero usar uma colocação do profeta Davi Rebolho, que ele dizia assim: cada um de vocês contém 2 livros dentro de vocês. Um é o livro que Deus escreveu de todos os seus dias. O outro é o livro que vocês estão escrevendo dos seus dias. E tomara que os 2 sejam igual. O problema, querido, que aquilo que Deus escreveu, muitas vezes não é o que eu estou escrevendo. Deixa eu só fazer uma comparação. Antes de construir qualquer construtura, primeiro o arquiteto faz o desenho. Se a construção vai ficar igual ao desenho, não depende do arquiteto, depende do construtor. Então fala para o teu irmão: Deus já desenhou o teu futuro, Deus arquitetou os teus dias, mas é você que está edificando. O apóstolo Paulo diz isso. Veja como estão edificando sobre o fundamento que é Cristo Jesus, com madeira, palha e feno, ou com pedras preciosas, ouro e prata. Amém? Isso resolve muitas coisas. Deixa eu dizer, muitas coisas que você está vivendo, Deus não escreveu para você viver, você está vivendo de teimoso. Deus tem uma perfeita, agradável e boa vontade. Amém? Estão entendendo aqui? Onde eu quero entrar agora na cura é que muitas das coisas que eu fiz ficou gravado num ser chamado Cronos, tempo. Amém? Vamos lá. Tem algum cabo aqui? Vou meio que colar na pregação do apóstolo aqui. Deus mediu. Deus tem uma... Vem cá, filho. Segura aí. Imagine isso agora, sendo teu tempo. Segura aqui. Esse é o teu tempo. E o teu tempo, ele é totalmente marcado pelo teu passado e pelo teu futuro. Ou seja, há um tempo de nascer, e aí eu vou seguindo ele, até chegar o meu tempo de morrer. Chega aqui, a morte vem e corta o cordão de prata, cada um para o seu quadrado, corpo para a terra, espírito para Deus e a alma para o céu, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Mas eu escrevi aqui, eu deixei um registro no meu tempo. E esse ser, depois nós explicamos um pouquinho mais, esse ser chamado passado e esse ser chamado futuro, ele é acompanhado de um outro ser chamado Cronos, tempo, cronometricamente. Quem já jogou Super Mario Bros. Aqui? Confessa teu pecado. Quem já jogou aquela fase que o tempo, a tela vai levando? O castelo, né? Minha religião não deixa, né? Deixa eu dizer um negócio. Se você não percebeu, você também está num jogo mais ou menos parecido com esse. Mesmo que você fique deitado 5 dias, esses 5 dias a tela te levou, meu irmão. Você não volta mais. Por isso, Moisés diz: Senhor, me ensina a estabelecer cada tempo, para que seja bem registrado. Porque esse tempo vai ser o que o Senhor vai acessar. Porque o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações. Gerações é tempo. Ele vai lá no registro do tempo, por isso a Bíblia diz que o Senhor visita a iniquidade. A iniquidade também está marcada dentro de você no senso de tempo, porque a tua alma, ela vive o senso de tempo.
Olha que lindo isso. Continue aí, hoje é o culto da vingança. Vocês vão ficar de pé comigo. A Bíblia diz que em torno de 40 anos, o povo andou no deserto. As suas roupas não estragaram, seus chinelos não estragaram e eles não envelheceram. Porque Caleb, ele diz assim, eu tinha 40 anos. 40 anos se passou e eu estou do mesmo jeito. Fala para o teu irmão, sabe o que aconteceu? Os anos passaram, mas não passaram por eles. Porque o tempo, ele vai simplesmente passando por você e vai arrancando a tua vida. Ele vai passando, é como que se fosse isso daqui. Eu vou passando e cada coisa que eu vou passando vai arrancando um pedaço de mim até eu ficar velho e morrer. Vocês estão entendendo? Se não tivesse essa atmosfera, não teríamos deterioração, não teríamos tempo. O que é o tempo? A rotação da Terra. Isso é o tempo. Então, se ficasse estático, não teríamos tempo. Então, pelo movimento, eu estou sendo passado e eu estou sendo roubado todos os dias, até chegar um momento que eu morro. Mas nós, que somos filhos do Eterno, podemos ser livres do tempo. Toda frustração são sinais do... Toda depressão é sinal do... Toda angústia. É isso que eu quero ensinar para vocês. Querido, nós começamos a registrar os nossos dias. E dentro desses registros, e isso fala então o que o apóstolo Tiago diz, tende como bem-aventurado passar tempo por tribulação. Olha o que ele está dizendo, não passe por esse momento deixando para trás resquício da sua alma gravada em Cronos. Passe e não deixe nada, para que não venha nenhum ser e pegue esses pedaços e venha atirando e atingindo você constantemente. Ou seja, o que acontece? Eu passei por uma frustração, eu passei por uma decepção e deixei esse pedaço, ficou aqui, o chamado pedaço de frustração. Vem cá, filho. E eu passei, a tela me levou, mas ficou um pedaço da minha alma, ficou um pedaço da minha alma lá, e eu passei, e aí direto, eu vou ter então uma coisa chamada a alma da tribulação, ou seja, direto, essa alma me puxa para aquele tempo, eu começo, 30 anos se passou, eu não concordo que o fulano me traiu, falou teu irmão, tem um pedaço teu gravado em Cronos, tem um pedaço teu gravado no cosmos, meu irmão, porque isso não tem nada a ver com o corpo, isso tem a ver com os teus sentimentos, e sentimento tem a ver com alma tem a ver com outro tipo de relacionamento. Deixa eu te dizer uma coisa, se você bobear, você pode criar até uma segunda alma, e é onde entra a loucura. Quem já viu aquela mulher conversando sozinha? Está lavando a louça, não, pego ele, eu pego. Bipolaridade. Mas na hora que ele chegar aqui, eu vou pegar. Por que ela está conversando? Estou conversando comigo mesmo. Às vezes, ela está conversando com uma alma dupla, duplo ânimo. Por isso que o apóstolo Tiago fala, não tenha doble ânimo, dupla alma, porque essa alma pode ter sido ativada na tribulação. Por isso, irmãos, quando vocês passarem por qualquer momento, glorifique o Senhor e faça uma festa, como diz Jesus. Não é isso que ele diz? Quando te xingarem, quando te oprimirem, quando te maltratarem, celebre. Eu vou te ensinar de novo, presta atenção. Alguém te feriu, alguém te chateou, alguém te traiu, vai no mercado, compra uma picanha, assa a picanha e chama os apóstolos e os pastores.
Tem que ter alguém para abençoar esse negócio, gente. Mas o que Jesus está explicando? Para a gente ser tonto? Não, Jesus não quer que a gente seja tonto. Jesus não está dizendo, dá glória a Deus, olha, estão te traindo, Não, Ele está dizendo, cuidado, porque o teu corpo pode passar, mas a tua alma está numa outra dimensão, e está sendo registrado tudo que você está passando. Então, se você passar por tribulação, tende como bom ânimo, boa alma, alma completa, alma inteira, passe pela tribulação e não deixe nenhum pedaço, passe com a tua alma completa, passe com a tua alma inteira, passe com a tua alma perfeita. Mas apóstolo, e se eu deixei uma alma lá no passado? Hoje o Senhor te levará para um ambiente chamado Shalom, pastos verdejantes, onde Ele restaura a minha alma. Aleluia! Entenderam aqui? Eu posso deixar pedaços da minha alma em pedaços do Cronos. Um dia eu estava na Bolívia, e o Senhor começou a me falar um pouco mais sobre isso. Ele dizia, passe o meu sangue. Porque a terra, ela está passando no cosmos. E deixa eu te dizer, a Via Láctea é muito grande, então ela não deu a volta ainda. E não vai dar. Então, aquele pedaço que ela está girando, passando, e aí eu fui ver algumas coisas, a terra não roda assim, em torno do seu eixo, no mesmo lugar, ela roda assim. É a espiral. Ela nunca vai fazer no mesmo, porque isso é irracional, porque se a terra fizesse assim, e assim no seu eixo, é como um disco. Se eu gravar num disco rígido, e voltar, e passar pelo mesmo lugar, eu apago uma memória, e gravo outra, mas ele vai fazendo assim, ou seja, ele não se encontra, porque eu tenho que deixar registrado, e a terra está passando no cosmo, fazendo assim, está ficando registrado, e o Senhor diz, os demônios muitas vezes acessam esses registros geracionais, e vem acusando vocês, pague com o meu sangue, corte esse pedaço do Cronos, e apague com o meu sangue. Fala para o teu irmão, não haverá mais nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que eu quero dizer aqui? Porque às vezes, mesmo que você peça perdão, meu irmão, isso ficou gravado, e de vez em quando isso volta à memória, porque ficou o pedaço da alma da tribulação. Então eu não quero só fazer você pedir perdão. Hoje, na verdade, nós vamos bater num ser chamado Crono, nós vamos pegar ele de pau. Hoje nós vamos exercer o ministério do SPC, sentar o pau no cão. É nós. Mas o que nós queremos fazer é justamente isso, aplicar o sangue do Cordeiro nessa região, e que está registrado. Fala comigo, sala de registro. Existe uma sala, que na verdade é o templo, que está registrado todas as informações da minha, do meu comportamento, das minhas atitudes. Isso é bíblico. O Senhor prestará conta de cada palavra que sair da tua boca, porque está na onde? Fala, irmão, na sala de registro. Tudo está gravado, meu irmão, e o Senhor prestará conta de cada atitude tua, porque está na onde? E os demônios acessam a sala de registro ruim, mas tem uma sala de registro boa, que nós vamos falar no final. E essa sala de registro, o Senhor quer aplicar, ativar nas nossas vidas. Tem memórias de coisas boas que fizeram. Mas esse não está escrito no Cronos, esse está escrito na eternidade. Agora no Cronos tem um outro registro.
E quem acessa isso é o segundo céu. São os demônios. O que nós temos que fazer é, como diz o apóstolo, não deixar rastro. Temos que ser seres que não deixam rastro. Temos que ir sempre apagando com o sangue do Cordeiro. Amém? Amém? A gente vai ter que cantar aquele hino. Aonde você vai, eu vou varrendo. Você pode ficar em pé? Obrigado, querido. Tá morninho ainda. Não vou pegar agora, não. Pega depois. Vocês entenderam? O que nós queremos fazer aqui é apagar esses registros. Então os irmãos vão tocar. Não vou pedir para você vir na frente. Mas você vai começar a orar, identificando os fragmentos da alma, da tribulação, ou até mesmo a segunda alma, porque às vezes tem ser humano que pode ter até mais de uma alma. Lembra que a alma foi, escute isso, lembra que a alma foi ativada pelo espírito e pelo corpo? Espírito, corpo, alma. Se eu deixo um pedaço da minha alma e um espírito demoníaco toca nela, pode ressuscitar uma nova alma, idêntica à minha, mas é pirata. E a memória dela é a memória da tribulação que eu passei. Ela está registrada, ela foi criada, não em Deus. Porque o registro que eu tenho em mim, mesmo não sendo um cristão, o registro é do Pai. Por isso que eu anseio pelo Pai, mesmo sem conhecer o Pai. Porque eu tenho um registro dele em mim. Mas a alma da tribulação, ela nasce de um tempo ruim. Ela brotou ali. Então ela não tem registro mais do Pai. Ela tem registro da circunstância. E os demônios querem fazer isso, fragmentar a tua alma. E como eu fragmento? Quando eu risco um pedaço. Pense a tua alma como um disco. Todas as vezes que você dá um impacto no disco, ele risca. Quem já viu um CD riscado? Ele só fica lendo aquele risco. Tic, 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 tic. Tem tanta coisa para ele ler, mas ele só lê o risco. Assim é a alma de uma pessoa traumatizada. Tem tanta coisa para ele viver, mas ele só lê o risco. Só fica assim. É porque eu estou triste, estou decepcionado. Estou infeliz. Mas o que foi, irmão? Porque 1900 e caixa era de fósforo, guaraná de rolha, me traíram, me abandonaram, me fizeram isso. Está arriscando. Eu quero que nesse momento você comece a lembrar dos fragmentos. Tem um tempinho, começa a lembrar das frustrações, das decepções, das rebeliões, dos traumas, acidentes, pode ser abusos, abandono, tudo que riscou a tua alma, que de vez em quando vem na tua memória e vem uma tristeza. Começa a lembrar. Vamos alcançar ela agora. Porque no corpo eu não consigo voltar, mas na minha alma eu vou. Porque a minha alma vive um outro tempo. Isso não é regressão. Amém? Essas provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem se fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer a gente
somente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra razões e poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas irão e vencidas do vil tentar domar. Nenhuma condenação há. Em nome de Jesus. Se existe uma segunda alma, se existe alguma alma ativada na tribulação, se existe almas que foram recriadas, ativadas, eu declaro agora que vem para a luz. Vem para a luz em nome de Jesus. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra razões e poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Você pode dizer comigo assim, fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu começo a aplicar o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que fala, eu uso agora essa voz, essas informações, e começo agora a apagar todos os registros que foram registrados no tempo. Começa a ser apagado agora. Começa a ser apagado agora. Nós cortamos, destruímos, anulamos, desfazemos todo registro da minha alma, seja agora desfeito em Cristo Jesus. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor pega todos esses pecados, que o Senhor pega todas essas informações pecaminosas e joga no mar do esquecimento. Por isso agora, Pai, corta os pedaços que foram registrados e coloque o sangue do Cordeiro e pegue esses pedaços e coloque agora no mar do esquecimento, que os demônios não vejam mais, e que todos os fragmentos volte restaurado, purificado, santificado em Cristo Jesus. Toda alma que nasceu na tribulação seja queimada, destruída, anulada, desfeita
Em nome de Jesus, todos os demônios que se apropriavam dos pedaços dessa alma, agora solte em nome de Jesus. Alma, saia das prisões, saia das prisões, saia das prisões, saia das dimensões das prisões, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas agora, em Cristo Jesus, eu entro no lugar de descanso, na sala do trono, nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas. Pai, refrigera minha alma, restaura minha alma, torna ela plena. Eu me aproprio agora da tua palavra que diz que existe um novo homem, e esse novo homem se refaz para o pleno conhecimento de Cristo. Por isso agora, cada pedaço da minha alma que foi amputado, cortado, destruído, agora seja reconstituído em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Corpo, alma, espírito, receba fogo do Espírito e seja refeito agora, em nome de Jesus. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Senhor, começa a reprogramar a alma dos teus filhos. Começa a reprogramar, Senhor. Começa a reprogramar, Pai. Começa a reprogramar. Anjos do Senhor, começa a restaurar os backups agora. Começa a refazer a alma dos teus filhos, Senhor. Começa a refazer, Pai. Começa a refazer, Pai. Começa a refazer, Senhor. Santo, Santo Deus, ressuscita, ó terra que salva mora, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte torna
ressuscita. Aleluia. O que posso ver, se não o vale de ossos secos? Posso dizer, se já se foi a esperança, nossa vergonha, essa resposta debaixo do sol. Aleluia. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Eleve sua mão para o céu e diga, 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 diga: Jesus, Ressuscita, Senhor. ó terra que está voltar, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso. Feche os teus olhos. Vou pedir para o apóstolo, pega o teu chofar. Apóstolo, pega o teu chofar. Feche os teus olhos. Segura só um sustém. Feche os teus olhos. Começa a pedir para que o som do Senhor comece a te refazer. Começa a pedir para que o som do Senhor comece a te refazer. Irmãos, preste atenção. Precisamos fluir numa dimensão, precisamos viver nessa dimensão. Não aceite nada a não ser essa dimensão do Pai. Às vezes não entendemos que a miséria e a pobreza não está no bolso, está na alma. Uma alma que está habitando nos lugares de prosperidade, nos lugares dinâmicos, nos lugares de shalom, trará para o corpo todas as conexões, trará para o corpo todas as ligações e as manifestações de recursos, saúde. Mas uma alma que habita em cavernas, em lugares, em sepultura. E a palavra é essa, eu quero confrontar isso. Quando o Senhor fala dos vales de ossos secos, Ele diz: Ezequiel, o que você vê? Ele diz: eu vejo um vale de ossos secos. Mas quando o Senhor diz para profetizar, Ele diz: eu vou abrir a sepultura. Entenda, a visão é, depois o Senhor diz: o povo está desanimado, o povo está sem vida. Era uma nação, eles andavam, mas viviam debaixo de um desânimo. Mas no reino espiritual, não era uma nação, era a sepultura. E Deus disse: eu vou abrir a sepultura espiritual, e a vida vai voltar para o natural. Sabe o que eu quero que você entenda? Muitas vezes, você não consegue fluir, porque mesmo fisicamente você está passando por alguma coisa,
mas espiritualmente, ou nas regiões onde está a tua alma, você está preso em ambientes. E por mais que você se esforce fisicamente, nada vai dar certo, porque existe uma prisão. O que nós queremos fazer aqui é quebrar as prisões, para que tudo seja liberado no natural. Vai ser, porque todas as coisas já estão prontas para nós. O Senhor nos fez para viver abundância. Entenda esse princípio: menos do que abundância, o Senhor não quer para você. Tudo que o Senhor fez foi abundante. Tudo que o Senhor fez sobrou. Quando Ele multiplicou os pães, sobrou. Quando Elias multiplicou a farinha, sobrou. Quando Eliseu multiplicou o azeite, sobrou. Quando o Senhor falou para Pedro pegar a moeda na boca do peixe para pagar o imposto dele, sobrou para pagar de Pedro também. Quando Davi fala: unge o meu cálice até aqui, outro irmão, sobra. O Senhor sempre vai fazer para sobrar e nunca para faltar, nunca no limite, sempre acima, sempre abundância. E eu vou levar vocês para uma terra onde mana abundantemente leite e mel. Mas sabe o que acontece? Às vezes o Senhor te leva para desfrutar de uma coisa chamada maná. E deixa eu te dizer, querido, maná nunca foi bênção. Maná foi a escola da obediência. Porque o maná, para uma pessoa que tinha 30 filhos, era o mesmo tanto da pessoa que tinha 5 filhos. E não faltava e nem sobrava em nenhuma das casas. Não era o quanto, mas era aprender a confiar. O Senhor nunca quis dar regrado para você. O Senhor sempre quis abundância. Se as coisas têm acontecido regradamente, se o Senhor tem te dado recursos dia após dia regrado, não é porque Ele é mau, é porque Ele está te colocando numa escola chamada obediência. Você não está obedecendo e nem confiando. Observe, não falta, mas também não sobra, porque você não confia. O que eu quero declarar é que haverá uma atmosfera de abundância sobre a tua vida. Fala para o teu irmão: você vai ter e vai sobrar. Fala para o teu irmão: vai sobrar recurso, vai sobrar fé. Irmão, sabe por que nós não exercemos, sabe por que muitas pessoas não exercem mais ministério? Porque não sobra fé. Tem um limite para ele servir Jesus. Se a luta aumentar, ele desvia. Eu tenho no limite para mim mesmo, mas o Senhor quer que você tenha fé para você, e fé abundante. Sobra para você compartilhar, e quando você compartilha, isso chama ministério. Sabe por que muitos não querem mais ter ministério? É porque não está sobrando. Como que eu vou ministrar outro, que se eu mesmo estou quase desviando? Vai sobrar unção, vai sobrar amor, vai sobrar fé, vai sobrar recursos financeiros. Eu nunca vivi um tempo tão forte, quando o Senhor falando sobre essa questão financeira, meu irmão. O Senhor quer expandir o reino dele, mas Ele não vai usar anjos, Ele vai usar você. Mas você não pode dar aquilo que não tem. E nós, como povo de Deus, esquecemos desse princípio, que o Senhor quer fazer sobrar na tua vida. Mais uma vez, fala, irmão, vai sobrar, meu irmão. Vai dar para você, para a tua família, e vai sobrar. O Senhor não quer que tire da tua casa para dar para os outros. O Senhor não quer tirar da tua miséria para dar para os outros. O Senhor quer que seja abundante. Amém? Fecha os teus olhos e começa a falar: Senhor, me tira dessas prisões. Me tira de prisões. Eu não quero mais viver
em regiões de miséria. Eu não quero mais viver em regiões de sepultura. Eu não quero mais viver em regiões de escassez. Eu não quero viver mais em desertos, porque a Bíblia diz que os orgulhosos viverão nos desertos. O Senhor diz que os orgulhosos, os soberbos viverão em outros lugares. O Senhor quer tirar você disso. Saia em nome de Jesus. 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 Alma, saia em nome de Jesus. Ouça o som, ouça o som e saia em nome de Jesus. Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. É o Senhor Deus. Fala comigo assim: Pai, você vai dar um passo, vai dizer: eu estou saindo. Fala: eu estou saindo de toda a atmosfera que não seja a tua. Eu dou uma voz de comando agora. Alma, saia das dimensões da miséria, da escassez, da sepultura. Saia, saia, saia. Fala comigo. Mas eu entro agora e chamo: alma, vá para os pastos verdejantes, vá para as dimensões de Jesus, se assente nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, em nome de Jesus. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, o Cordeiro és, o Cordeiro és. Aleluia. Se assenta um pouquinho. Estamos terminando. Os teus olhos fechados. Pai, leva os teus filhos para a dimensão de restauração. Bem só stream mesmo. Só stream. Senhor, leva os teus filhos para um lugar de descanso. Leva, Pai. Alma, entre no descanso. Entre no descanso agora.
Anjos do Senhor, tira toda a alma da tribulação. E entra no descanso agora. Oh, Senhor. Aquieta nossa alma, Pai. Senhor, começa a reconfigurar agora. Apaga com o teu sangue, Senhor, os registros de traumas, dor. O Senhor é todo poderoso, o Senhor é aquele que refaz. Por isso agora em Cristo Jesus, refaça, se refaça. Todas as marcas começam a ser apagados agora. Começam a ser apagados não por mágica, não pelo destino, mas agora você entra na sala, você entra em Cristo, que é o teu backup. Eu ordeno, alma, entre agora no descanso. Senhor, tira toda a tormenta. Vem com os teus anjos, Pai. Oh. Vem com os teus anjos, Pai. Oh, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a confiar em Ti. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti. Tira nossa alma, Senhor, da tribulação, da angústia, da perseguição. Leva para o lugar de paz. Leva para o lugar de paz. Senhor, que os teus anjos agora venham com tesouras, espadas, e comecem a cortar esses pedaços que foram escritos, projetados, editados, configurados erroneamente. Deleta isso, Pai. O Senhor tem poder. Tira as marcas. Tira as marcas, Pai. Tira as marcas. Se existe alma em cativeiro, eu dou uma ordem, sai agora. Se existe demônio agarrado, eu ordeno, vem para a luz agora. Mas uma voz de comando nós damos. Alma, entre no descanso. Entre em Jesus Cristo agora e seja refeita,
e seja plena. Seja plena agora. Se reconfigura no Pai agora. Todo o abandono, toda a falta de informação da figura do Pai agora. Alma, entre no Pai. Entre no Pai agora. E que esses códigos comecem a operar. Amém. Irmãos, nós falamos até agora de apegar memórias ruins. Mas muitas vezes nós esquecemos que existem boas memórias, bons registros. O Senhor persegue a memória da terceira e quarta geração em nós, mas o Senhor ativa a memória de até 1000 gerações em nós. Sabe, eu vejo a vida de um rei, onde o Senhor manda um profeta, e o profeta fala assim: rei, põe ordem à tua casa, porque você vai morrer. E a Bíblia diz que aquele profeta vira as costas, e o rei vira para a parede, né? Escrito juízo. E ele diz: Senhor, lembra da bondade que eu tive, lembra das coisas boas. Deixa eu dizer um negócio para você. Deus se esquece de alguma coisa? Sabe o que esse cara fez? Ele acessou uma sala chamada sala de registro, onde está escrito todas as coisas boas. E ele diz: Senhor, lembra, acessa isso, pega esse livro. Na verdade é que esse livro, que não é um livro, mas é um anjo, que ele possa se apresentar diante de Deus agora, fazendo menção do meu nome, das coisas que foram praticadas. E a Bíblia diz que no mesmo momento, Deus fala para o profeta: volta lá. Foi acessado os arquivos de memória das coisas boas. Mais 15 anos para ele. Sabe, irmãos, sabe o que a gente está esquecendo? De muitas vezes acessar. O Senhor manda fazer memórias, e muitas coisas o Senhor fala assim: faça isso como um memorial, faça isso como um memorial, faça isso como um memorial, faça isso como um memorial. Irmãos, o que é memorial? Algo que me traz lembrança. Mas se Deus não esquece, para que fazer lembrança para um ser que nada esquece? Sabe por quê? Porque aquilo começa a falar em teu favor diante de Deus. Esses tempos eu estava em Brasília. O Senhor tinha acabado de me dar essa palavra das memórias. E eu lembro que chegamos num Shabat, na igreja do AP Joseí. E o apóstolo, tinha um outro pastor pregando, e eu estava ali, e ele falou assim: olha, Deus falou que você vai dar a palavra de oferta. E na hora veio essa palavra, memória. Porque Brasília é a sala de informação do Brasil. Tudo está lá, todas as informações, todas as memórias, banco, de tudo ali. E aí Deus falou para ele assim: o Éder vai trazer uma revelação.
Depois ele me contou que no meio da celebração apresentou-se alguns anjos. E esses anjos, ele tinha a roupa toda escrita. E ele falou: uau, eu nunca vi esse tipo de anjo. Eu já vi vários, mas esse escrito nunca. E aí eu vim falando das memórias, dos memoriais que falam, que são vivos. E aí Deus falou: são esses anjos. Eu vim, ou eu mandei os anjos da memória. Porque eles trazem e liberam tudo aquilo que já foi prometido para você. Existem memórias marcadas, Deus escreve. Está escrito, mas não é num livro. Fala para o teu irmão: são seres. São seres. Quantos já receberam promessas aqui? E quantos já receberam promessas que ainda não se cumpriu? Olha para o teu irmão e fala assim: vamos ativar as memórias. A palavra do Senhor diz que um dia o rei, no tempo de Esther, ele perdeu o sono e ele foi ver os registros do rei. E ele pega um livro e ele começa a ler, e ele chega na história de um tal de Mordecai, que tinha feito algo bom ao rei, mas não tinha sido recompensado. Isso é muito semelhante do Senhor dizer: pratico bondade até 1000 gerações, ou seja, coisas que fizeram na sua geração de bom ao Senhor, você receberá essa bondade também. Entende? Esquecemos de aplicar isso em nós, esquecemos de pegar isso em nós, esquecemos de ativar isso em nós, esquecemos de abrir isso em nós. Esquecemos de chamar memórias e falar: Senhor, lembra que o Senhor prometeu. Isso não é colocar Deus na parede, querido, é dizer: memórias, falem diante do Eterno ao meu respeito. Ativem essa memória. Eu quero declarar que hoje vários anjos chegarão diante de Deus, e esses anjos serão as memórias que Deus tem ao teu respeito, a tua geração. Essas são as memórias que o Senhor já prometeu e liberou para você. São memórias. Você pode dizer: Deus vai começar a liberar as coisas que Ele já prometeu. Está escrito, está registrado. Vamos acessar agora. Confesso, queridos, que depois que nós liberamos isso, tantas coisas começaram a ser liberadas assim, ó. Em várias áreas começaram a ser liberadas. Eu falei: olha, tanto tempo perdido, sem entender que eu posso tomar isso. Se você for ver na Bíblia, esse lugar chama Jezreel, é um vale onde foi executado todas as palavras proféticas, seja boa ou seja ruim, é executado nesse lugar, porque ali é os lugares das memórias. Fala assim comigo: Pai, existem livros que estão escritos, todas as promessas que o Senhor liberou. A tua palavra diz que nenhuma palavra tua volta em vão. O Senhor já prometeu, o Senhor liberou palavra, e essas palavras se tornaram memórias, estão escritas, registradas. Senhor, existem memórias também que são dos nossos antepassados. Nós acabamos de cortar as memórias ruins dos arquivos malignos, mas existem coisas boas que os nossos antepassados fizeram, e a tua palavra nos garante que o Senhor liberaria
até em 1000 gerações, a bondade, o amor manifestado ao Senhor. Por isso, Pai, que essas memórias hoje entre diante do Senhor, na sala do trono, e comece a falar tudo que o Senhor tem para liberar. Fale agora. Memórias, se apresente ao Eterno e comece a falar todas as promessas, todas as palavras, todos os decretos, toda a bondade, toda a fidelidade que o Senhor manifesta, que seja liberado em nome de Jesus. Pai, eu acesso esses lugares e tomo de volta aquilo que os meus antepassados perderam. Eu tomo de volta em Cristo Jesus. Como assim? Deixa eu te falar duas coisas. Um dia tinha um cara chamado Saul, da tribo de Benjamim. Ele não foi escolhido por homens, era o tempo errado, mas não foi homens que escolheu, foi Deus. E o dia que ele sacrificou, o profeta Samuel chegou e diz assim: hoje Deus confirmaria o teu trono para sempre. Não era para ser Jesus, filho de Davi, era para ser Jesus, filho de Saul. Essa era a palavra do profeta. Hoje Deus confirmaria o teu trono para sempre. Mas por causa disso Deus arranca. Saul era da tribo de... Ele perde o governo. Mas anos depois teve um cara chamado Saulo, da tribo de... Ele acessa essa promessa que era e que tinha sido perdido. Sabe, às vezes tem coisas, Deus trazia aqui, que tem coisas que eram da tua família e que os teus antepassados perderam. O Senhor quer fazer acessar em você de novo. Você pode dizer: Pai, eu peço perdão por identificação. Muitos dos meus antepassados jogaram fora bens, riqueza, ministério, chamado, bênção, decretos, promessas. Eu peço perdão por isso. E aquilo que eles perderam, eu reivindico para mim e para minha descendência. Eu tomo de volta, Senhor. Bens que foram perdidos, eu tomo de volta. Heranças que foram perdidas, eu tomo de volta. Chamados que foram jogados fora, eu tomo de volta. Ministérios que foram abandonados, eu tomo de volta. Rei Hachete Halamasu de Cantachedra Aramalás. Libera, Senhor. Aleluia. Amém. Que comece um tempo de liberação. Como diz o apóstolo Paulo, remindo o tempo, e a palavra remir é comprar. Compre o tempo que se passou e aplique em você agora. Eu profetizo em nome de Jesus que tudo aquilo que perderam, tudo aquilo que deixaram, tudo aquilo que abandonaram, começa a vir sobre você, acumulado, vai ser liberado em nome de Jesus.
Comece um novo tempo sobre a tua vida. Nós vamos terminar levantando uma memória. Você vai selar isso. Não podemos deixar de fazer isso. Se você teve entendimento, faça. Se você não tem, não faça. Mas você vai trazer teu selo. Você vai falar: Senhor, hoje fica marcado como uma memória. Fala, vai ficar marcado como uma memória. E selamos em nome de Jesus.